Olá, caros alunos, tá tudo bem aí com você? Que é o professor Walter Júnior, professor idealizador desse projeto de reforço da disciplina de conhecimentos regionais do estado do Piauí, com o objetivo de auxiliar que você acerte a maior quantidade de questões no concurso da Polícia Civil do Estado do Piauí e tenha o seu nome na lista de candidatos aprovado. Eu deixo à sua disposição meu Instagram, Walter Júnior Prof. Se você tiver alguma dúvida, você tem esse canal de comunicação na qual você pode sanar a sua dúvida e chegar na sua prova mais confiante, sem dúvidas. Eu também convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um joinha, deixar um comentário. Também na descrição tem um link com o nosso grupo do WhatsApp, na qual você tem acesso a conteúdo, dicas, também será disponibilizado questões. E assim seguimos rumo à sua aprovação. Então iremos trabalhar um tópico bastante importante que é a população do Piauí. A população piauiense, conforme o último censo de 2022, foi de 3.271.199 pessoas. Este foi o último censo do IBGE. 3.271.199 pessoas. E a população estimada do ano de 2025 foi 3.384.547 pessoas. Então é uma informação básica que você precisa levar para a sua prova. Dica de prova. Geralmente as bancas trabalham com números aproximados. Por exemplo, 3,2 milhões de habitantes. Se isso acontecer, no caso do número do censo do IBGE, é muito bom. Não é uma regra, mas na maioria dos casos ela trabalha com números aproximados. Então, se vier números aproximados, até nos facilita, mas isso não deixa de você aprender o número do censo, né, da população, pelo censo de 2022, 3.271.199 pessoas, e população estimada, 3.384.547 pessoas. Não confunda censo com estimada, a população estimada. Porque o censo é um levantamento completo de toda a população coletando dados diariamente de cada residência. Enquanto a estimativa é um cálculo aproximado baseado em métodos estatísticos e dados amostrais. Vale lembrar para você que o censo do IBGE é realizado em 10 em 10 anos. Vou dar até um exemplo de alguns anos. 2000, 2010, era para ter sido em 2020, mas por causa da pandemia foi adiada para o ano 2022. Outra dica, memorize a densidade demográfica. A densidade demográfica é 12,99 habitantes por quilômetro quadrado. Pega um quilômetro quadrado, é feito um cálculo, e chegou que a densidade demográfica do Piauí é 12,99 habitantes por quilômetro quadrado. Você precisa colocar esse número nos seus rascunhos, nos seus resumos, porque despenca em prova, tá bom? Outro número que você precisa memorizar é o crescimento anual populacional, que no Piauí foi 0,39%. Outro dado que você precisa ter para a prova é o seguinte: são os percentuais de crescimento. Temos o Brasil e o Piauí. Em primeiro momento, perceba que o Brasil teve um percentual maior do que o Piauí. Então, o examinador pode querer confundir, dizer para você que o percentual de crescimento do Piauí foi maior que o do Brasil. Então, ele vai querer confundir dessa maneira, dizendo que o percentual do Piauí foi maior do que o do Brasil. O que é que acontece? Estará incorreto. Vale lembrar que o percentual do Brasil foi maior do que o Piauí. Muitos candidatos acham que essa informação é até óbvia, mas muito cuidado. Não é tão óbvia pelo seguinte motivo. Porque perceba que o estado do Sergipe teve um percentual maior que o percentual do Brasil, porque está nivelado por
percentuais. Entenda que para formar o percentual do Brasil, inclusive é formado pelo percentual do Piauí e de todos os demais estados e do Distrito Federal. Esses percentuais que formam o percentual do Brasil. Mas para a nossa prova, você precisa saber o seguinte: o que eu falei para você, que o percentual do Piauí foi inferior do que o Brasil, as bancas gostam de comparar. Você também tem que saber o seguinte, que dentro dos estados do Nordeste, o Piauí teve o terceiro maior percentual de crescimento populacional dentro do Nordeste. Vou repetir novamente. O Piauí teve o terceiro maior percentual de crescimento dentro dos estados do Nordeste, ficando atrás dos seguintes estados: Sergipe, Paraíba. Professor, eu preciso levar para a prova? Sim, você precisa saber que o Piauí foi o terceiro maior percentual de crescimento populacional no último censo, ficando atrás dos estados de Sergipe e da Paraíba. Porque o examinador ele gosta de fazer essas comparações, mesmo estudando um conteúdo local, digamos assim, que é o estado do Piauí, regional do estado do Piauí. Então, perceba também, se o examinador tentar confundir você, dizendo que o Piauí teve um percentual de crescimento inferior aos estados vizinhos do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia. Tem esses outros estados também, mas não faz divisa com o Piauí, que é Alagoas e Rio Grande do Norte. Entretanto, esses estados faz parte da região Nordeste e esses estados tiveram um percentual de crescimento inferior ao do estado do Piauí. Tá bom? Se você sabe que Paraíba e Sergipe tiveram o crescimento superior do Piauí, só apenas esses dois estados, qualquer outro, consequentemente, teve um crescimento inferior. Então, a dica, se a banca afirmar que o percentual de crescimento da população do Piauí foi superior ao que do Brasil, o item está incorreto. Cai muito. Existe essa comparação, mesmo nós estudamos regionais do estado do Piauí. Outra informação básica que muitas pessoas que nem estudam para concurso sabem as 10 cidades mais populosas do Piauí, principalmente até a cidade que ocupa a 5ª posição. Principalmente, são mais fácil, está mais dentro do nosso cotidiano. Então é o seguinte, segue a ordem: Teresina primeiro, Parnaíba segundo, Picos terceiro, Piripiri quarto, Floriano quinto, Barra sexto, Alto sétimo, União oitavo e Campo Maior nono e José de Freitas décimo. Então essas 5 primeiras cidades, né, mais populosas do estado, é uma informação simples. Todo mundo sabe essa sequência. Estou generalizando um pouco, mas a maioria sabe. Então você tem que saber também. Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. Quando parte da sexta para a décima... Melhor dizendo, quando parte da sexta para a 10ª cidade, então já começa a ter uma dificuldade. Aí você vai ter que saber que Barra, sexto lugar, Alto, sétimo, União, oitavo, Campo Maior, nono e José de Freitas, décimo. Eu vou sinalizar aqui Campo Maior, por ser uma cidade na qual ela atende diversas necessidades básicas de municípios ali da sua região. E muitos acham que ela está ali numa posição mais acima. Mas não, ela está em 9º lugar. Outra informação, a cidade com a menor população do Piauí é o município de Miguel Leão. Vamos falar, nós falamos ali de um conteúdo bem simples, básico, e aqui é onde começa a fazer total diferença durante a prova, que são conhecimentos mais específicos
e que a banca gosta de trazer. Porque se fosse só a população, a quantidade da população seria algo mais simples, algo mais fácil. Então, perceba o seguinte: aqui nós vamos trabalhar sobre o território de desenvolvimento, que também é tópico do seu edital, mas eu trouxe o que fala em relação ao território de desenvolvimento para a população dentro desta aula, porque diz assim, ó, o território de desenvolvimento do Piauí, para quem não sabe, são unidades de planejamento que agrupam municípios com características semelhantes para orientações governamentais focada no desenvolvimento sustentável, redução de desigualdades e melhoria da qualidade de vida. Então, para que o governo do estado do Piauí possa orientar melhor as suas ações governamentais, ele vai precisar ter informações da sua população. Então, os territórios de desenvolvimento, se cair só a quantidade, é algo bem simples, mas a banca gosta de deixar algo mais complexo. Você precisa saber que são 12 territórios de desenvolvimento, são eles Carnaubais, Chapada da Mangabeiras, Chapada Vale do Itaim, Cocais, Entre Rios, Planície Litorânea, Serra da Capivara, Tabuleiro do Alto Parnaíba, Vale do Canidé, Vale Rio Guaribas, Vale do Sambito, Vale dos Rios Piauí e Taueira. Então, esses são os territórios de desenvolvimento. Tem um destaque de 2000 a 2010. Vamos trabalhar na aula de hoje os dados mais atuais, que é de 2010 a 2020. Então, dentro desses territórios, eu quero destacar 2 deles, que foram os que tiveram menor crescimento, que foi Chapada, Vale do Itaim. A população teve um crescimento, mas em comparação, você percebe um crescimento muito pequeno, 0,08%. E Vale do Sambito, um crescimento de 0,02%. Os que tiveram destaque, eu já deixei até grifado, foi Planície Litorânea, 9,67%, e Tabuleiros do Alto Parnaíba, 9,18%. Então, entenda, os que tiveram menores crescimento foi Chapada Vale do Itaim, Vale do Sambito, os 2 que tiveram os menores crescimento, e os que se destacaram com maiores crescimento foi a Planície Litorânea, Tabuleiros do Alto Parnaíba. Então vamos se destacar mais em um tópico muito importante que cai dentro da geografia, seja ela para concurso público, vestibulares, Enem. É o seguinte, que é o processo que a população ela deixa de ser rural e passa a ser urbana. Vamos com a nossa leitura com calma. O processo de urbanização no Piauí ao longo dos censos de 2000, 2010 e 2022 revela uma evolução gradual. A evolução foi gradual, mas significativa nos territórios de desenvolvimento. Este fenômeno reflete tanto migração interna em busca de melhores condições de vida, quanto as mudanças estruturais que ampliaram a oferta de serviços básicos nos centros urbanos. O professor irá fazer alguns destaques, alguns grifos e faça também no seu material. Em 2000, a urbanização ainda era limitada. O que é que você pega? Em 2000, urbanização limitada em vários territórios. Com predominância, cuidado, rural. Áreas como Chapada Vale do Itaim, 67,3% rural, e Cocais, 48,8% rural. Por outro lado, territórios como Carnaubais já demonstravam uma transição mais acelerada, com a população urbana representando 45,8% do total. Esses dados indicam que a urbanização começava a avançar, mas ainda enfrentava desafios, especialmente na ampliação de
da infraestrutura e no acesso de serviços básicos nas áreas urbanas e emergentes. Agora, na década seguinte, 2000 a 2010, o processo de urbanização em todos os territórios, você vê que esses dados é muito comum em prova. E a proporção da população urbana ela aumentou. No Chapada da Mangabeiras, por exemplo, a parcela urbana saltou de 47,4% para 57,6%, enquanto no Cocais a urbanização superou a população rural pela primeira vez, chegando a 52,1%. Esse período foi caracterizado por políticas públicas voltadas para a interiorização do desenvolvimento e pela migração de jovens para centros urbanos em busca de trabalho e educação. Até 2022, o processo de urbanização consolidou-se em praticamente todos os territórios, embora com velocidades e impactos variados. O território Cocais despontou como o mais urbanizado. Com 56,5% da população em áreas urbanas. Por outro lado, Chapada, Vale do Itaim manteve uma transição mais lenta, refletindo uma urbanização de 48%. A exceção notável é o território Aroeiras do Itaim, olha o destaque, onde 86,5% da população ainda reside em áreas rurais, destacando a diversidade regional dentro do estado. Perfeito? Veja o quanto de informação. São isso que vai lhe destacar, são essas informações. Então, observe bem. O aumento da população pode resultar em um acréscimo nas transferências federais para o Piauí. Nós estamos falando do acréscimo das populações. Nós falamos agora de população rural e urbana dentro dos territórios de desenvolvimento. Agora eu quero passar para você em relação ao aumento populacional. Então, o aumento da população pode resultar em um acréscimo nas transferências federais para o Piauí. Isso no agregado dos 224 municípios. Quantos municípios tem no estado do Piauí? Outra informação. Quantos municípios são? 224 municípios. Como o Fundo de Participação dos Municípios FPM, isso ocorre devido ao FPM distribuir recursos de forma proporcional à população de cada município. Porém, quando se observa a partir do âmbito municipal, a realidade é diversa. Veja, olha o destaque. De um lado, aumento populacional de 200 e... O aumento populacional de 122 municípios. 122 municípios teve um aumento populacional. Vou repetir novamente para você. O aumento populacional de 122 municípios pode resultar em um incremento nas transferências federais. Por outro lado, é importante destacar, olha o destaque, 102 municípios do Piauí tiveram redução populacional. Precisa sim, em relação à população, você ter essa informação para a prova. O que pode levar a um impacto negativo nas suas finanças devido a uma possível redução do FPM. Dessas localidades específicas, no quadro 1 pode-se verificar os 5 municípios piauienses que obtiveram os maiores crescimentos e as maiores perdas. Tem que decorar, tem que fazer um print, você precisa colocar nas suas observações, resumos, rascunhos, nos seus flashcards, mas você precisa saber. Os municípios que mais cresceram e os que mais diminuíram. Os que mais cresceram foi Bom Jesus, tem um percentual aqui, mais de 27,27%. Nazária, mais de 27,19%. Baixa Grande do Ribeiro, mais de 26,21%. Uruçuí, mais de 25,08%. Lagoa do Piauí, mais de 24,51%. Então, esses foram os municípios. Observe bem, os municípios que mais cresceram. Os que mais diminuíram, professor. Os que diminuíram. Massapê do Piauí, São Francisco do Piauí, Francinópolis, Canavieira, Tanque do Piauí.
A variação populacional nos municípios piauienses, no estado do Piauí, que abrange um total de 224 municípios. Eu acredito que isso você não vai se esquecer. Registrou-se um crescimento populacional agregado de 5%, porém, enquanto os dados do município a município são analisados, constata-se que 102 deles, correspondente a 46%, apresentam uma diminuição no número de habitantes, enquanto 122 representa 54%, experimenta um aumento na população. Esses dados que trazemos em aula são justamente os dados que na ansiedade de prova você não se lembra. Por isso que eu falo para você revisar, anotar e fazer revisão desses dados constantemente. Então perceba, por lógica, você percebe que a maioria dos municípios tiveram aumento populacional, não é verdade? Porque 54% experimentaram um aumento da população. Isso significa que a maioria tiveram crescimento, né? Ou seja, 54%. Acima de 50% dos municípios, né, tiveram crescimento. E 46%, que corresponde a 102 municípios, 46 corresponde a 102 municípios, não representaram aumento, ou seja, diminuir o número de habitantes. Então a banca pode fazer essa afirmativa, que o maior percentual dos municípios, uma boa parte, né? Melhor dizendo, 54% da população, ela vai fazer sinônimos. O que eu quero dizer para vocês são esses sinônimos, que às vezes ela não pede o número exato, mas faz você entender que mais de 50% dos municípios apresentaram crescimento. Então eu trouxe uma reportagem baseada no site Cidade Verde. Você percebe, quando você lê questões, que existem descrições que as questões são elaboradas de sites que têm uma certa relevância dentro do estado, dentro do Brasil. Então, veja bem, Piauí tem 30% da população vivendo em áreas rurais. Perceba, nós estudamos área urbana e rural dentro dos territórios de desenvolvimento. Depois falamos sobre os municípios que apresentaram crescimento na população e os que tiveram redução. Agora vamos falar como todo. Conforme essa reportagem, o Piauí tem 30% da população vivendo em áreas rurais. Maior, olha o grifo, maior percentual do país. Então é algo com bastante relevância. Avanço da população urbana no Piauí. No Piauí, até 1991, mais um dado a ser levado para a prova, a população da zona rural era maior que a zona urbana. Aí ele diz assim, ó, o censo de 1970 apontou que a população que residia em áreas rurais do Piauí representava 68,02% do total da população do estado. Enquanto a população urbana representava 31,98%. Então, rural 68,02%, urbana 31,98%. Ao longo do tempo percebeu-se uma redução contínua na população rural e com consequente aumento da população urbana no estado. Em 1991, você precisa destacar, pela primeira vez a população urbana piauiense ultrapassou a população rural. As maiores reduções, precisa também, da população rural no estado ocorreram entre os anos de 1970 e 2000. Precisa levar para a prova. Com uma queda média de 10 pontos percentuais entre cada período do censo demográfico. A partir do ano 2000 até 2022, a redução na proporção da população rural no Piauí ficou bem menor, com uma queda média por volta de 3 pontos percentuais entre cada ano do censo demográfico. Entre os dados brasileiros, em 2022, os maiores indicadores de população residindo em áreas rurais foram Piauí, Maranhão é um estado vizinho, por isso a banca pode querer fazer alguma comparação e eu quero que você saiba que o maior percentual no país é o Piauí, então consequentemente maior do que o Maranhão. Aí vem Piauí, Maranhão e Acre. Por sua vez, os menores indicadores foram Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Questões, e essa questão ela fala do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE,
especificamente densidade demográfica do Piauí e está pedindo a alternativa correta. Por aqui você lembra que a densidade demográfica é de 12,99 habitantes por quilômetro quadrado. Essa informação vai ser bastante relevante para você acertar essa questão. Letra A. A densidade demográfica do estado aumentou de 14,10 habitantes por quilômetro quadrado de 2010 para 20,18 habitantes por quilômetro quadrado no censo 2022. Esse item está incorreto. B. A densidade demográfica de 38,90 habitantes por quilômetro quadrado registrado no censo de 2022 está incorreto. Ele diz que corresponde a uma das mais elevadas dos estados brasileiros, ficando abaixo apenas do estado do Paraná. Incorreto. Letra C. A densidade demográfica de 20,55 habitantes por quilômetro quadrado está equiparada à do vizinho estado do Maranhão, que registrou no referido censo 19,50 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica não é 20,55. Letra D. A densidade demográfica de 12,99, cara de gabarito já, é a menor dos estados da região Nordeste, o que possibilita a reflexão sobre a dispersão espacial da população rural e a concentração nas maiores cidades do estado, tal como em Teresina, que foi registrado 622,66 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos analisar aqui a densidade demográfica do estado subiu no censo 2022 para 57,89. Observe que apenas com esse dado, uma questão contextualizada, você iria acertar essa questão. Esses outros dados nem precisava da letra D. Só por eliminação você conseguiria acertar a letra D. Achar o gabarito da questão. Então, ele fala aqui que é o menor, a densidade demográfica é a menor dos estados da região Nordeste. Você já aproveita para levar para a prova. O que falamos no início, estamos falando de percentual da população, do crescimento populacional, que o Piauí tem o terceiro maior percentual de crescimento populacional dos estados do Nordeste. Observe que eu estou dando ênfase nos estados do Nordeste. Tem o terceiro maior percentual de crescimento dos estados do Nordeste. Isso nós estamos falando da população, não da densidade demográfica. Aqui você não poderia se confundir, tá bom? Segunda questão. Tendo por base essa discussão sobre a população do Piauí, é possível dizer que seu crescimento ocorre em locais de concentração de serviço onde e das alternativas. Observe que é uma questão de 2023, ela coloca uma estimativa da população do IBGE do ano 2021, por isso que os dados são diferentes do que nós estudamos, mas está tudo bem. Pelo comando da questão, nós conseguimos tirar bastante conhecimentos e acertar a questão. Os municípios menos povoados encontram-se na região sul e sudeste piauiense, cujo fluxo de ligação rodoviário serve para o escoamento de produtos e pessoas, o que ocasiona migração pendular. Então aqui ela trouxe um termo, ela fala de migração pendular para o norte do estado, sul para o norte, né? Vou ler novamente para você. Os municípios menos povoados encontram-se na região sul, nós vamos estudar mais à frente, e sudeste piauiense, cujos fluxos de ligação rodoviário servem para escoamento de produtos e pessoas, o que ocasiona migração pendular. A migração pendular, aluno, é o seguinte: é quando o indivíduo mora numa cidade e ele se desloca para outra cidade, vai trabalhar, estudar e volta para a sua cidade de origem. Ele vai e volta, pendular. Então ele fala que há uma migração pendular para o norte do estado. E é um pouco sem sentido. Perceba sair do sul para o norte e voltar a dormir no sul. Uma extensão muito grande. Então essa letra A você percebe que ela está errada. Letra B. Picos, importante município localizado na microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense. Lembre o seguinte: Picos não está na micro-região do Baixo Parnaíba Piauiense. Quando se falar de micro-região, região intermediária, imediata, intermediária e imediata, é Picos, não é Baixo Parnaíba Piauiense. Então a letra B está incorreta. Letra C. No norte piauiense, particularmente nos territórios, ele falou do norte.
particularmente nos territórios de desenvolvimento, já demos uma passagem, aí fala entre rios, fala de cocais, fala de planície litorânea. Concentram-se os municípios mais populosos, sendo que os três maiores são Teresina, Parnaíba e Piripiri. Vamos deixar a letra C e vamos ler as demais alternativas. Letra D. Teresina, capital do estado e município mais populoso do Piauí, perdão. Eu vou fazer essa separação. Teresina, capital do estado e município mais populoso do Piauí. Correto. Tem sua economia assentada predominantemente, aqui está falando da economia, predominantemente na indústria. Eu vou dizer uma coisa para você, não é na indústria, tá certo? Por isso a letra D está incorreta. Letra E. Um grande percentual dos residentes do Piauí está nas áreas rurais, dedicando-se às atividades agrícolas de subsistência e à criação de gado. Ademais, destaca-se que o Piauí é conhecido por ter uma das maiores densidades populacionais do país. Incorreto. O Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, são esses que têm as maiores densidades populacionais, perfeito? Do país. As maiores densidades demográficas. Então aqui, letra E está incorreto. Letra, nosso gabarito, letra C. Muitos se confundiram porque ele falou aqui, ó, sendo os três maiores, ele colocou Teresina, Parnaíba e Piripiri. Sentiram falta de picos. Mas veja que ele fala no norte piauiense. Picos não está no norte piauiense. Outra informação que é clara de concurso. O que é que diz? Dados aqui é do IBGE. Fala o seguinte, que cerca de 44,72% da população do estado do Piauí mora próximo ao rio Parnaíba, em uma faixa de 25 km. Então, o rio Parnaíba, ele faz aqui divisa com o Maranhão. Então, é aqui, ó, essa região. O professor está dando um destaque para você. Perfeito? Então, é o seguinte. Observe bem. Segundo o levantamento do IBGE, existe uma preferência pela população do estado em morar próximo ao rio Parnaíba. Próximo ao rio Parnaíba, que faz divisa com o estado do Maranhão. O censo apontou, novamente, 44,72% da população do Piauí, o equivale a 1.461.920 habitantes, reside em uma faixa de até 25 km a partir da margem do rio Parnaíba, compreendendo 50 municípios do estado, principalmente os mais populosos como Teresina, Parnaíba e Floriano. Então veja bem, a banca gosta de usar termos. Nós trabalhamos aqui 44,72%. Eu vou até fazer uma pergunta e eu acredito que você vai concordar comigo. Também a banca pode dizer que menos de 50% da população vive à margem do rio Parnaíba. Não é correto? Já que o censo apontou que é 44,72%, 44,72% não é inferior a 50%. Então, o que eu quero despertar em você, o que eu quero que você tenha essa atenção, que você fique esperto, é justamente nesses termos semelhantes, esses termos, esses sinônimos, tá certo? Então, ela pode dizer também que equivale mais de 1 milhão de habitantes, né? Aqui, ó, 1.461.920 habitantes, mais de 1 milhão de habitantes vivem à margem do rio Parnaíba. Tá correto, né? Você concorda comigo? Então, isso compreende as 50 municípios do estado e que eles vivem uma faixa de até 25 km. Pegou as dicas, pegou os bizu, agora é só acertar a questão. Dados apontam que a maior parte da população vive nas micro-regiões, estamos falando agora das micro-regiões, de Teresina e no Baixo Parnaíba piauiense. Nós tem intermediária, nós tem região imediata, mas aqui nós estamos falando de micro-regiões. Falamos também já de
territórios de desenvolvimento, veja que um assunto tão simples, população, se torna bastante complexo. Então, o meu objetivo é orientar para lhe destacar. Porque muitos candidatos, ele pega só a quantidade de população e densidade demográfica. Durante as alternativas vai vir algumas assertivas que você vai precisar julgar, eliminar e alcançar e encontrar a correta. Então são esses dados. Veja, dados apontam que a maior parte da população vive na microrregiões de Teresina e no Baixo Parnaíba Piauiense. No estado, existem algumas áreas com vazios populacionais, principalmente no sul do Piauí. Verificou-se que nas microrregiões de Teresina e do Baixo Parnaíba Piauiense, uma concentração de setores censitários com maior quantitativo populacional. Aí aqui tem de 1.000 a 1.657 habitantes, 1.000 a 1.657 habitantes por setor. Por outro lado, o levantamento mostra setores censitários com vazios populacionais, em sua maioria localizado na região sul do estado. Aonde é que tem vazios populacionais? No sul do estado, situados na área dos parques nacionais da Serra da Capivara e da Serra das Confusões. Pois vamos lá. Aqui o professor ele fez um esquema para você poder memorizar melhor, tá bom? Depois você lê esse esquema. Taxa de fecundidade. Veja, a taxa de fecundidade, o estudo mostra que entre os anos de 2000 a 2023, a taxa de fecundidade caiu de 2,72 filhos por mulher para 1,61. A expectativa é que possa recuar até 1,44 a partir de 2037. Beleza? Vou ler novamente para você poder fixar. O estudo também mostra que entre os anos de 2000 e 2023, a taxa de fecundidade caiu de 2,72 filhos por mulher para 1,61. A expectativa é que possa recuar até 1,44 a partir de 2037. Nos próximos anos, essa taxa deve recuar para 1,49 filhos por mulher em 2030 e atingir seu ponto mais baixo em 2037, chegando a 1,44. No entanto, a partir de 2050, as projeções indicam que a taxa terá ligeiro aumento no Piauí, indo de 1,45 filho por mulher e chegando a 1,49 em 2070. Esse indicador vem decrescendo como consequência de uma série de transformações ocorridas na sociedade brasileira desde meados do século XX. Outro esqueminha para você estudar. Vamos interpretar que o IBGE afirma que a população do Piauí vai crescer até o ano 2036. Olha só essa informação dessa reportagem. Bem bacana, né? Quando chegará um total, aqui ele descreve 3.431.896 habitantes, 3.431.896 habitantes. Você percebe no gráfico o que está em processo de crescimento. Só porque vem um destaque. A partir de 2037, a população do estado deve começar a diminuir até chegar a 2.977.122 habitantes em 2070. A redução é de 454.774 habitantes em relação ao ano 2036, o equivale a uma queda de 13,25%. Eu trouxe uma reportagem bem bacana. Essa reportagem está em diversos sites, mas eu trouxe da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí porque é um site, né, uma reportagem de um site oficial. É que ele diz que a população de 65 anos ou mais quase triplicou em 4 décadas. Inclusive, já tem outros sites que você percebe que ele já afirma que triplicou. Então, vamos lá. Eu peguei dessa fonte. Então, o que é que diz? Dentre os principais resultados dessa divulgação no Censo Demográfico 2022, temos que a população total do Piauí atingiu, está aqui essa população que já trabalhamos, e que a população do grupo etário de 65 anos ou mais de idade representava 10,7% do total daquela população, que significa um crescimento de 189,19% comparado
a proporção daquele segmento do ano de 1980, quando representava 3,7. Então, é isso aqui, ó. 3,7, né? E temos os dados aqui de 10,7. Evidenciando uma tendência de envelhecimento da população do estado ao longo das últimas 4 décadas. Você percebe que quase triplicou. E às vezes tem alguns sites que a banca pode até elaborar a questão que ela já generaliza, já diz que triplicou. Então essas 4 décadas correspondem o quê? 40 anos, certo? Vou até escrever aqui para você. Essas 4 décadas significa 40 anos. São os termos semelhantes, são esses sinônimos. Nem sempre a banca copia e cola. Então ela vai trazer o mesmo conhecimento com palavras diferentes. Então você precisa ficar esperto. Veja abaixo as 10 cidades piauienses com maior número de pessoas com 100 anos ou mais. Então aqui foram esses registros. Esses dados eu quero que você fique atento que já pode ter modificado. Temos Teresina, Parnaíba, Floriano, Piripiri, José de Freitas, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Picos Altos e Luiz Corrêa. São essas 10 que eu deixei em destaque. Uma questão inédita. Essas questões inéditas são elaboradas por mim e vamos encontrar falando sobre a população está pedindo que marque a alternativa incorreta. Vamos lá, vamos ver o que encontraremos de erro nas alternativas. Levando em consideração apenas a cidade de Teresina, o censo mostrou que de 2010 a 2022, a zona sul e leste de Teresina foram os que apresentaram maior crescimento populacional. Já o centro da cidade perdeu quase 20% da população. Aí você me pergunta, e agora, professor? Eu estudei sua aula, mas eu não lembro de você ter falado isso. Como eu vou responder? Então, perceba. Durante a sua prova, você vai ter essa mesma sensação. Por isso eu trouxe essa questão. Eu elaborei essa questão. Leia atento, não se desespere, que com certeza você vai achar a alternativa que vai corresponder ao gabarito da questão. Letra B. Em 1991, pela primeira vez, a população urbana piauiense ultrapassou a população rural. Não foi esse ano? Então aqui, você sabe que está correto. As maiores reduções na proporção de população rural no estado ocorreram entre os anos 1970 e 2000. Lembra que o professor já destacou isso aqui. Então, essa aqui nós vamos marcar como correta. Essa aqui vamos por eliminação, né? O percentual de crescimento da população do estado do Piauí foi maior que o percentual de crescimento do Brasil. Lembra do início da aula? Você lembra? Foi isso que nós estudamos? Não foi isso. Não, o estado do Piauí, o seu crescimento populacional, o seu percentual, ele não foi maior, ele foi menor. Tá vendo como nós já achamos o gabarito? Então, consequentemente, a letra A está correta. Letra E. Já pegue esses conhecimentos dessas alternativas e já consiga até revisar. Em relação à população distribuída no território de desenvolvimento do Piauí, os territórios planície litorânea e tabuleiros do Parnaíba tiveram maior crescimento, enquanto o Vale do Sambito e Chapada do Vale do Itaim tiveram o menor crescimento conforme os dados do censo do IBGE 2022. Nós estudamos. Então, esses itens estão corretos. Não esqueça, esses territórios de desenvolvimento é tópico específico do seu edital, mas para podermos entender melhor, ficar algo mais junto, eu trouxe esse tópico de território de desenvolvimento. Nós vamos ter uma oportunidade para estudar. E eu trouxe o aspecto população para dentro desta aula. Então tá aqui o gabarito. E eu agradeço você por ter assistido essa aula. Não deixe de seguir o professor no Instagram. Não deixe de curtir, deixar seu comentário, entrar no grupo do WhatsApp. E vamos trabalhar buscando a sua aprovação. Até a próxima aula.